Olá, paz do Senhor! Hoje o foco na lição será a temática alienação humana a partir da queda, analisando os efeitos do pecado em relação à pessoa que peca, em relação ao próximo e em relação a Deus. As suas interações no canal são muito importantes, classificam os vídeos como interessantes e os impulsionam nas pesquisas e nas sugestões de vídeos. Assista o vídeo até o final, deixe seu feedback com seus comentários, deixe o seu like ou seu dislike e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva e acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Demonstre o seu interesse ao conteúdo divulgado nesse canal fazendo o seu investimento financeiro. Clique aí no ícone do coração e escolha uma faixa de investimento. Deus te recompensará de forma transbordante. O textuário da reflexão bíblica de hoje está em Gênesis capítulo 3, versículo 10, que diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele ressalta que o pecado, ao nos alienar de Deus, provoca danos em todas as nossas relações. O texto de referência é Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 12, no qual está descrito a reação humana diante da aproximação de Deus após a sua queda, como também a reação humana diante do diálogo com Deus. Após um período de excelência no relacionamento com Deus, o ser humano e, consequentemente, as demais obras criadas passaram a experimentar as trágicas consequências do pecado. A alienação em relação a si mesmo, a perca dos direitos que possuíam, começou no momento em que o ser humano buscou ampliar sua qualidade de vida, aumentar sua liberdade e sua felicidade, ignorando as orientações divinas. A falta de consciência quanto aos problemas futuros, devido à quebra dos princípios de autoridade e da obediência, fez com que o ser humano perdesse qualidade de vida e se tornasse menos feliz por ter aí se afastado da presença e da comunhão com Deus. Vergonha de si mesmo foi a primeira atitude demonstrada por Adão e Eva, que, ao perceberem a aproximação divina, se esconderam, tendo em vista terem perdido a condição de pureza ao perceberem que estavam nus, ou seja, que haviam se despido diante de Deus ao transgredir sua instrução. Por isso, eles sentiram vergonha e temor em ter que se apresentar diante de Deus na condição de nudez espiritual. A nudez física nunca foi problema, tanto ao casal quanto em relação a Deus. Isso não provocava vergonha. Já a nudez espiritual provocou em Adão e Eva a sensação de que eles não podiam mais ser o que eram antes. Por isso, eles sentiam e percebiam que não seriam aceitos por Deus na condição que eles se encontravam. Com a transgressão humana, a malignidade aflorou no coração por causa da natureza humana e a vergonha passou a fazer parte da condição de vida do ser humano. A maior vergonha que uma pessoa pode ter é a vergonha de si mesmo, ao perceber que não pode ser quem de fato ela é ou quem ela já foi. A autodesaprovação é uma consequência do pecado na vida humana, afeta diretamente a relação intrapessoal da pessoa com ela mesma e desencadeia crises existenciais, baixa autoestima, ansiedade, depressão, comportamento antissocial e tantos outros males. A culpa ou o sentimento de culpa tira o sossego de qualquer um. A liberdade dada por Deus ao ser humano o permitia desfrutar do bom e do melhor em plena comunhão com Deus. Já a liberdade de poder decidir por si o que era certo ou errado, decidir o que era moralmente correto ou não, aprisionou o ser humano devido ao angustiante e limitador sentimento de culpa. Deus, ciente de tudo, deu a Adão a oportunidade de assumir seu erro e buscar o perdão divino. No entanto, Adão, ao responder se ele havia comido do fruto que Deus havia dito que não se devia comer, Adão deixou de assumir o seu erro para apontar um culpado e disse: a mulher que me deste me deu do fruto e eu comi. De acordo com o bispo Abner Ferreira em seus comentários, esse é outro aspecto da alienação de si mesmo, pela qual o ser humano tenta transferir a sua responsabilidade por algo a outra pessoa. Apesar de ter se cumprido o que a serpente prometeu como algo imediato, ao terem os olhos abertos quanto à percepção do bem e do mal, do certo e do errado, podendo decidir por eles mesmos sem ter que consultar a Deus, Adão e Eva se decepcionaram com eles mesmos, pois descobriram tardiamente
um mundo carregado de culpa, totalmente diferente do mundo colorido pintado pelo inimigo. Tanto é que a primeira iniciativa humana foi de buscar o isolamento, tendo em vista o sentimento de solidão provocada pela ausência da presença de Deus em si. O medo foi uma consequência natural do sentimento de culpa pela prática do pecado. O prazer de Adão em ouvir a voz de Deus e perceber a sua aproximação se transformou em algo aterrorizador. Se esconder foi o fruto do medo de ter que encarar Deus frente a frente. O próprio Adão, ele já havia descoberto da pior maneira possível o quanto ele errou por deixar de confiar plenamente em Deus. A sensação de ruptura foi tão grande que comprovou ser verdade quando Deus disse que, caso eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Com a proliferação da prática do pecado na humanidade, o medo inicialmente sentido no Éden, ele se transformou nos mais diferentes tipos de fobias que neutralizam as pessoas para a vida e provocam muitos outros traumas, por vezes irreversíveis do ponto de vista humano. De acordo com os ensinamentos do teólogo João Calvino, um dos principais líderes da Reforma Protestante, o fato de uma pessoa estar com medo e desenvolver fobias não significa necessariamente que haja arrependimento e desejo de mudança de vida. No caso de Adão, ele demonstrou estar com medo por causa da voz e da aproximação de Deus e da sua percepção de que estava nu, não pelo fato de ele, Adão, estar arrependido do que fez. A prova é que Adão ele não confessou a sua culpa, pelo contrário, tentou responsabilizar terceiro. A alienação em relação ao próximo, a perca da estabilidade social e o respectivo desajuste nas relações sociais também é fruto da busca insana do ser humano em ampliar a sua qualidade de vida, aumentar sua liberdade e sua felicidade, ignorando as orientações divinas. Adão e Eva fecharam os olhos para as consequências futuras, fruto da atitude de quebrar os princípios da autoridade e da obediência a Deus. A primeira ação para a alienação em relação ao próximo foi Eva oferecer algo extremamente ruim e trágico para outra pessoa, sendo que a ação deveria ser no sentido contrário, deveria ser no sentido de preservar o bem-estar do próximo, sua qualidade de vida e sua sustentabilidade. Apesar da ação de Eva não isentar Adão da responsabilidade da decisão pessoal em aceitar o que estava sendo oferecido a ele, houve aí uma transferência de responsabilidade na qual Eva ela assumiu sua parcela de culpa na queda de Adão, pois a iniciativa de oferecer o fruto a Adão foi dela, foi de Eva. Em contrapartida, Adão deixou de cumprir sua responsabilidade quanto aos cuidados e acompanhamento da esposa. Se tivesse cumprido, poderia tê-la impedido de ceder à tentação na conversa com a serpente. Os dois se tornaram culpados pela queda um do outro. No entanto, no diálogo com Deus, Adão ele tenta se esquivar da sua responsabilidade, jogando a culpa em Deus e na sua esposa ao dizer: "A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi." Por sua vez, a mulher disse: "A serpente me enganou e eu comi." Como a serpente ela fazia parte dos animais irracionais, portanto, sem a obrigação de pensar, de raciocinar, de evitar se tornar um instrumento nas mãos do inimigo, Deus não cobrou explicação da serpente. Tanto Adão quanto Eva perderam a oportunidade de assumirem a culpa pessoal pelo erro cometido. O bispo Abner Ferreira, ele frisa em seus comentários que é justamente essa indisposição do ser humano em assumir seus erros, assumir a sua responsabilidade quando erra, que tem feito o mal proliferar pelo mundo. Além disso, pelo fato de o ser humano viver em sociedade, o erro de uma pessoa sempre vai prejudicar outras pessoas, até mesmo uma comunidade inteira, uma nação ou o mundo inteiro. Principalmente quando os erros eles forem ignorados ou quando quem erra não assume a sua parcela de responsabilidade. Infelizmente, há uma tendência humanista de dizer que o meio no qual a pessoa esteja inserida é responsável por tornar a pessoa transgressora das leis. No entanto, ainda que haja uma influência positiva ou negativa imposta pelo meio social, pelo meio ambiente onde a pessoa vive, e isso existe, cada pessoa deve se conscientizar de que é responsável direta por seus atos, por seu comportamento
e pelas decisões que toma ou deixa de tomar, sejam elas boas ou ruins. Transferir responsabilidade, seja pela omissão ou por quaisquer outros motivos, faz com que o mal deixe de ser tratado, cresça e afete negativamente ainda mais as relações sociais. Parafraseando o que diz o comentário bíblico Broadme, quando o ser humano ele toma decisões que provocam ruptura da sua comunhão com Deus, automaticamente as relações sociais são prejudicadas, pois um bom relacionamento com Deus gera bom relacionamento social. Apesar de o ser humano ter sido criado por Deus, um ser racional, longe de Deus, o ser humano ele é incapaz de fazer bom uso da sua racionalidade. A perca da pureza levou o ser humano a ter pensamentos impuros, lascivos, distorcidos dos propósitos de Deus. Além de Adão e Eva se sentirem nus espiritualmente, com vergonha de se apresentarem diante de Deus, o ato de eles cozerem folha de figueira para fazer aventais e cobrir suas partes íntimas, revela que o corpo nu passou a representar impureza moral, algo vergonhoso. Perceba o quanto o relacionamento entre o homem e a mulher foi afetado com a prática do pecado. A ingenuidade, a inocência do ser humano se transformou em desconfiança, em medo, fonte de pensamentos ímpios. O que antes era apenas uma bênção, passou a ser a causa de muitos pecados com origem na mente humana, apesar de estar apenas na mente humana, desconhecidos por outras pessoas, são plenamente percebidos por Deus e veementemente condenados. As relações elas passaram a ser conflituosas com a perca brusca da qualidade e da harmonia da convivência entre o casal. Antes da queda, quando Deus propôs criar a mulher, foi com o objetivo de ela ser companheira que completasse o seu esposo. Tanto é que, de acordo com os comentários feitos pelos rabinos na Torá, quando Deus criou a Adão, o chamou de Adam, que significa homem, e tem relação com o termo hebraico Adama, que significa terra, uma referência que o homem foi criado a partir da terra. A partir do momento que Deus entregou Eva a Adão, Adão passou a ser chamado de Ish, que significa esposo. Eva foi chamada de Irá, que significa esposa. Ou seja, com a união do casal, Deus imprimiu o seu próprio nome neles, já que as letras I e H representam as letras hebraicas Iod e Re, que fazem parte do tetagrama Iod, Re, Vav, Re, que compõem o nome de Yahvé. Ficando claro que a união do casal representava o completo e perfeito propósito de Deus para a vida humana. Após a consumação e a entrada do pecado no mundo humano, ao se referir a Eva, ao se referir à mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eva já estava sofrendo com a dor da vergonha e do medo. Agora, Deus declarou que essa dor ela iria aumentar e se expandir, afetando a sua capacidade de gerar e de dar à luz a filhos. Antes, Eva era apenas a companheira que completava Adão. Depois da queda, Deus disse que o desejo da mulher seria para o seu marido e, de companheiro, o marido passou a ser dominador. Passando a haver, então, conflitos de interesses, desigualdade no tratamento, repressão, relação abusiva e domínio imoral, situações que podem transformar a submissão da mulher em insubmissão. Consequentemente, os conflitos eles se estenderam aos propósitos de Deus para a vida humana, já que o que era para ser uma relação perfeita, um reflexo da relação entre Cristo e a igreja, acabou desvirtuado, provocou ruptura da comunhão humana com Deus, maculou o nome do próprio Deus imprimido no casal. A alienação do ser humano em relação a Deus foi uma consequência inevitável da alienação intrapessoal, da alienação do ser humano consigo mesmo e da alienação interpessoal, que é a alienação do ser humano com o próximo. Isto porque, se o ser humano não consegue se relacionar bem consigo mesmo e com o seu semelhante mais próximo, seu relacionamento com Deus estará totalmente comprometido.
analisando a desconfiança sobre o amor de Deus denotado por Eva, ao imaginar que Deus não lhes amava tanto assim, já que, segundo a percepção de Eva, Deus havia vedado a eles de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o bispo Abner Ferreira, ele traz à tona em seus comentários a colocação de Tiago, que diz que o pecado ele tem origem no desejo humano, pois somente após haver o desejo é que o desejo pode ser materializado e colocado em prática. Antes de comer, Eva, por meio da sua percepção pessoal, ela desejou comer, ela consumou o pecado no seu coração, bastava apenas materializar o ato. A consequência trágica foi, ao dialogar com a serpente e aceitar ser instruída por ela, ocorreu a quebra do princípio da autoridade, pois quem deveria dominar a conversa e repassar a instrução era Deus ou o ser humano, e não a serpente. Simultaneamente, o princípio da obediência também foi rompido, pois a ordem divina era para o ser humano dominar sobre os animais e não para ser dominado por eles. Em seguida, Eva desconfia do amor de Deus, deseja ampliar sua liberdade e comer do fruto para ser mais feliz do que já era. Parafraseando o que diz João Calvino, um dos principais líderes da Reforma Protestante, pode-se dizer que, anteriormente, o casal poderia olhar a árvore sem que nenhum desejo afetasse suas mentes, pois a preservação dos princípios da autoridade e da obediência produz a fé em Deus no coração humano. E a fé sempre foi, é e sempre será a maior guardiã da mente humana. Podendo ser dito que a fé é a melhor arma de proteção da sentinela da alma, que é a mente humana. Dando sequência à prática da desobediência, Eva comeu do fruto que Deus havia orientado que não se comesse, ficando evidente que, de fato, o ser humano rejeitou a Deus como Senhor absoluto sobre suas vidas. A rejeição humana a Deus, ela corrompe a pessoa, compromete seus desejos, irradia a depravação por todas as partes, abrangendo o corpo, a alma e o espírito humano. Culpar Deus pelos erros foi apenas uma forma inútil e ineficaz utilizada por Adão para tentar amenizar a própria culpa que atormentava a sua mente pelas escolhas equivocadas. Da mesma forma que Adão tentou justificar seu erro culpando a Deus e a esposa, como também Eva tentou justificar seu erro culpando a serpente, ainda hoje as pessoas continuam fazendo o mesmo, culpando os outros pelos seus próprios erros. No entanto, da mesma forma que Deus, ao criar o melhor ambiente possível para colocar nele o ser humano e lhe proporcionar uma vida plenamente sustentável, ainda hoje Deus coloca à disposição do ser humano o melhor e mais perfeito plano redentor consolidado na pessoa de Jesus Cristo, a fim de sanar a ruptura e o ser humano desfrutar do seu pleno amor. Todas as orientações necessárias foram dadas por Deus a Adão e Eva. Eles tinham tudo o que precisavam para evitar incorrer em erros. Hoje ocorre o mesmo, e ainda mais. Temos inúmeros exemplos no contexto bíblico geral dos tristes casos do que ocorre com quem decide rejeitar a Deus e pecar. Dizer sim ou não ao pecado é uma decisão que somente o ser humano pode tomar. Como também se manter fiel, leal e obediente, submisso à vontade de Deus, é uma decisão que somente o ser humano pode tomar. Jogar a culpa do seu erro em outra pessoa, ou mesmo atribuir a culpa a Deus, não isentou Adão de sua responsabilidade e de ele ter que arcar com as inevitáveis consequências da sua própria escolha. Ao penalizar a serpente, Deus apenas deu um exemplo prático dos danos provocados pela prática do pecado humano às demais obras criadas que se corromperam, se deterioraram e que gemem por sua restauração. O pior é que as maldições proferidas por Deus no Éden não são o final ao qual o ser humano vai se deparar caso resista a se arrepender dos seus pecados, confessá-los e se converter ao Senhor. Observando a partir das questões biológicas, a sentença morrereis, proferida por Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 17, caso o ser humano comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pode-se afirmar que essa sentença ela começa a acontecer na vida humana antes mesmo da fecundação do óvulo no ventre materno.
pois o ser humano, representado pelo esperma que vai fecundar o óvulo, tem que lutar pela vida. 300 bilhões de espermas morrem nessa luta. Na sequência, no período gestacional, no desenvolvimento do feto e na formação do bebê, a luta pela vida continua. O parto com dores é outro desafio que, quando superado, permite ao recém-nascido dar sequência na luta pela vida até a morte física. Pondera o bispo Abner Ferreira em seus comentários que a graça de Deus em Cristo Jesus pode dar à mulher a alegria de gerar filhos, mesmo com dores. Pode dar ao homem a capacidade de encontrar propósitos mais excelentes nos difíceis trabalhos envolvidos, mantendo a esperança no coração humano de que haverá uma nova terra na restauração de tudo, ainda que a morte física seja o portal de acesso a essa nova vida, a essa nova terra. Para a alegria do ser humano, pondera João Calvino, embora a bênção de Deus não seja vista pura e transparente como ela se manifestava ao homem em sua inocência no jardim do Éden, a terra ainda está cheia da glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Embora a principal pessoa a ser ofendida pelo pecado na vida humana seja Deus, a primeira pessoa a sofrer as consequências do pecado é quem o pratica. Os problemas nos relacionamentos intrapessoais e interpessoais não têm como causa as personalidades divergentes, mas a pobreza da relação humana com Deus. À medida que o ser humano responde e corresponde ao amor de Deus, suas relações elas são santificadas e fortalecidas. A falta de um relacionamento puro e sincero com Deus leva o ser humano a pecar e assim dispor ao arrependimento. É preciso que cada pessoa abra os olhos para as promessas de Deus, a fim de que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, o traga de volta com segurança à sua santa presença. A única forma de a pessoa estar bem com ela mesma e com as demais pessoas no seu círculo de convívio é a pessoa estar bem com Deus, estar em plena comunhão com Ele. Lembre-se de que a sua relação com Deus ela determina e dá qualidade ou não às demais relações que você desenvolve no decorrer da sua vida. Deus já fez o que precisava ser feito para te dar qualidade de vida sustentável ao enviar seu Filho Jesus Cristo para promover reconciliação do ser humano com Deus. Reconheça Jesus como Senhor absoluto de sua vida e ore para que Jesus cure seus relacionamentos. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.